Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Bom dia! Programa Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, que todas as madrugadas adentra, não é? Adentra um novo dia com você. Você é a nossa companhia e nós somos a sua. Olha só, nós acompanhamos você na entrada de mais um dia e você a nós. Não é uma troca saudável? Todos ganhamos, não é? Você sabe que quando você se prontifica a dar, como Jesus já dizia isso, né? Quando você se prontifica a dar, você se torna um bem-aventurado. Porque bem-aventurado é poder dar muito mais do que precisar receber. Então, olha, eu fico muito feliz por você nos conceder, nos dar a honra de adentrar a sua casa. No programa da semana passada eu falei, além de adentrar a sua casa, nós estamos adentrando a sua vida, que é algo de muito mais importante. E eu agradeço, de verdade, gente, não é falsidade não, vinha de coração, eu agradeço. Tá? Eu agradeço mesmo, por quê? Porque eu sei o tanto que as vibrações de vocês também chegam aqui ao Templo Maria Santíssima. É por isso que a casa espiritual se mantém com toda essa atividade. Graças à sua presença, graças a você fazer parte desse trabalho. Fazer parte, não ficar à parte. É uma frase trazida pelo cigano Juan Domingues. Faça parte, não fique à parte. E você faz parte da casa de Maria. Não é por um acaso. Tem muita gente que relata. Eu até separei aqui os nomes de todas as pessoas, mas são tantas as pessoas que estão nos acompanhando, né? E vocês que escrevem. Não dá para falar o nome de todos. Eu fui separando. Graças a Deus são muitas pessoas. Mas ó, meu sentimento de gratidão, tá bom? Bom, o programa de hoje tem o tema fé, fortalecer a sua fé. Como fortalecer a sua fé? Você tem noção? Como é que você faz para fortalecer a sua fé? É que a gente fala tanto de fé e ouve muito se falar de fé, mas e aí? O que é a fé? Você sabe que, olha, depois de muito tempo, olha, a minha vida inteira eu trabalhei sempre nesse campo religioso. Minha vida inteira, inclusive no meu campo profissional, sempre foi ligado a religiosos, a religiosidade. Graças a Deus. Sou muito grato a Deus por me permitir. E eu sempre ouvi as pessoas falando em fé, em fé, em fé, em fé. Mas só dentro dessa casa eu consegui ouvir algo sobre a fé que me deu mais segurança. De verdade. E eu quero dividir com vocês. Quando o espírito de Dom Carlos Ramírez, que é esse cigano espiritual que atua nessa casa, ele disse que a fé é a força espiritual que cada um tem, que precisa ser despertada a cada dia. Eu entendi claramente, fez todo sentido. Porque eu ouvi falar de fé. O que é fé? Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé na casa X, na entidade Y, na congregação, na minha igreja, no meu altar, no meu templo. Mas, para mim ficava meio vago. Poxa, ter fé, quer dizer que eu só exerço a minha fé quando eu vou à minha igreja, quando eu estou dentro do templo? Aí esse espírito, ele apresenta a palavra em si, palavra, fé, que são duas letras. Duas letras formam essa palavra curta e tão poderosa. F-E. O F representando a força espiritual. O F representando a força. E o E, o espiritual. Então, se eu tenho força espiritual, nada irá me deter diante daquilo que eu quero. Nada. Porque eu creio, eu tenho força espiritual para executar. Sabe aquela ideia? Poxa, eu tenho fé. Vou esperar aqui porque eu tenho fé, vou esperar. Não, Jesus vai me salvar, Deus vai me salvar, o Espírito Santo vai me salvar e eu nada faço. Olha, se assim eu agisse, eu seria um mentiroso comigo mesmo, estaria mentindo para mim. Porque a fé
não é algo estagnado, não é algo passivo. A fé é algo ativo, atitude. Por isso que quando Dom Ramires me disse, nos disse, né, que a fé é a força espiritual, eu entendi claramente. Então eu tenho que exercer a minha força espiritual, eu tenho que fazer. Não ficar esperando que alguém faça, que o meu sacerdote faça por mim, o Espírito faça por mim, Deus faça por mim. Porque se eu tenho fé, essa força espiritual que é Deus age em mim para que eu execute o que tem que fazer. O que eu tenho que fazer? Quero me curar? Então tá bom, o que eu tenho que fazer? Uma cirurgia? Então, Senhor, que conduza as mãos destes médicos cirurgiões que me cure do mal, porque o Senhor tem o poder. Pronto. Então Deus vai agir diante daqueles médicos e vai trazer a cura que eu preciso, porque eu tenho fé e fui buscar. Esse negócio de ter fé e cruzar os braços e esperar que Deus faça, não, isso não dá, não é? Isso é ilusão, não é mesmo? Bom, esse é o programa Madrugada com Deus, que o tema de hoje é a fé. Você podia dizer, como que é a sua fé? A sua fé te dá segurança naquilo que você quer? A sua fé te faz seguro? Ou você ainda fica, eu não sei? A sua fé te dá certeza de que você vai superar esse desafio? Olha o que eu usei a palavra desafio. Lembra? Nós combinamos aqui que os nossos problemas se chamam desafios, não é? Nós não temos mais essa palavra em nosso vocabulário. Eu tenho um problema. Não, eu tenho desafio, certo? Então, o seu desafio vai ser vencido quando você exercer a sua fé. Não é mesmo? Bom, eu tenho fé. Então eu vou fazer a minha prece com a fé que eu tenho para me fortalecer diante do que eu quero. Convido a você. E como é uma prece? É simplesmente abrir o seu coração e dizer: Senhor, neste dia que se amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, não ver senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha minha alma. Que eu seja tão bom, mas tão alegre, que todos que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. A fé é essa força que sai daqui, ó. Eu acredito que você pode. Eu acredito, porque eu acredito que Deus pode estar em você quando você se entrega a essa fé. Tá bom? Vamos ouvir aqui então a palavra da espiritualidade. Preste atenção nas palavras de Monique Valdez. Olá, boas tardes a todos. Salve Nossa Senhora. Estão em paz? Vão ficar. Vão ficar em paz, porque estão fortalecendo vossa fé. A fé na força maior, que vem ao encontro de vossos pedidos, de vossas orações, que vem ao encontro de vossas necessidades. Para ficar em paz é importante buscar a paz de Deus. A paz de Deus que está muito distante da paz dos homens, porque os homens não conseguem compreender a verdadeira paz. Porque a paz dos homens ainda está totalmente ela baseada somente nos interesses dos homens, nos interesses egoístas, sem humildade,
de muita ambição, aonde esquece o verdadeiro amor, o amor ao próximo, o amor que nosso Senhor ensinou. Por isso Cristo, aonde estava, irradiava a paz, verdadeiramente a paz. Muitos nem precisavam falar com Ele, nem tocá-lo. Somente a energia de paz que sentia se curava. E onde está o Cristo? Está no meio de vós. Está junto de vós. Camina com vós. Camina com nós outros. Porque o Cristo está onde está a fé. O Cristo está onde está o amor. O Cristo está onde está a humildade. O Cristo está onde está a verdade de Deus. O Cristo está aonde uma alma penitente se põe em oração, com verdade, com amor e com fé, e faz o seu pedido, sem sequer, em um minuto sequer, um segundo sequer, duvidar de que vai alcançar. O Cristo está muito mais próximo do que tu possa imaginar. Então sinta a energia do Cristo, trabalhe essa energia em teu coração. Assim tu vai encontrar a paz que tu precisa para acalmar a tua mente, acalmar teu coração e resolver teus problemas. Não é para isso que tu veio cá? Resolver os teus problemas? Que bom quando chegar o dia em que não virão cá mais para resolver problemas, mas sim somente para se fortalecerem no bem maior, se fortalecerem numa energia sublime, porque tu já estará convicto de que os seus problemas são apenas necessidades que tu precisa vivenciar para tu poder evoluir. Aí tu naturalmente vai eles resolver. Não vai deixar que as dificuldades se tornem empecilhos para tu seguir tua vida. Enquanto tu estiver nesta condição, é porque tu está enfraquecido diante dos problemas. Mas um passo de cada vez. A evolução tem que ser constante. Por isso, a fé tem que ser fortalecida a cada instante. A disciplina e a vigilância de seus pensamentos tem que ser constante. Porque tu está pulsando, a vida pulsa em ti. Nesse pulsar da vida em ti, a cada instante, a cada energia que tu irradia, a cada pulsar de teu coração, a cada pensamento, a cada desejo, a cada vontade que tu tem de fazer algo diferenciado na tua vida, cada vontade que tu tem de evoluir, de crescer. A evolução, cada vez que tu se dispõe a fazer algo melhor para ti, tu está evoluindo. Mas fique vigilante para que esta evolução seja contínua e tu não volte mais aos mesmos erros. Porque o que faz com que tu repita os mesmos erros é a invigilância, onde tu fica sempre naquela condição energética que te impulsiona para aqueles problemas. Então, quando tu encontrar na energia de Nosso Senhor e de Nossa Senhora a paz que tu precisa, tu não vai mais lamentar diante dos problemas, mas tu vai estar fortalecido diante deles. E tu vai reconhecer o que o Cristo ensinou, quando Ele curava e ensinava. Vai e não peques mais. Ou seja, não fique mais naquela condição que fez tu cometer os erros. Que esse ensinamento do Cristo possa tocar vossos corações e tu perceber o quanto grande tu és, quanto forte tu és, se tu não deixar o desânimo tomar conta de ti. Basta apenas tu crer em ti. O Cristo crê em ti. Nossa Senhora crê em ti. Nós acreditamos em vós. Acreditamos no que cada um pode fazer de melhor para vós mesmos.
Porque se nós queremos alguém fortalecido junto de nós, primeiro nós nos fortalecemos em primeiro lugar. É assim que tu deve refletir para a tua vida se elevar. A missão, a grande missão que tu vai vivenciar é a tua em primeiro lugar. Contigo, qual é a tua missão de vida, se não tu encontrar tua paz? Se não tu ter força diante das dificuldades. Assim, tu vais se fortalecer e vai ajudar todos que estarão próximo de ti. Caminhe junto com Cristo. Caminhe sempre junto com Nossa Senhora. Porque o chamado é a cada instante. Ele, a todo instante, convida todos a caminhar com Ele. E não deixa ninguém para trás. A ovelha perdida, Ele vai buscar. Muito mais Ele olha para ela do que para o rebanho que está unido com Ele caminhando. Porque a ovelha que se desgarrou está perdida. Está lamentando porque está desorientada. E o Cristo vai buscar. Se tu se sente desta forma, tenha fé. O Cristo está contigo. Então, quando tu estiver entristecido, quando os seus problemas forem maior que vós, lembre que a mão do Cristo está estendida a ti, te convidando. Tenha fé e se fortaleça. A ajuda chegou. Deus bendiga a todos. Muitas graças. Graças, Senhor. Esse é o programa Madrugada com Deus, falando de fé, dando a você a oportunidade de exercer a sua fé de forma prática. De forma prática. Não uma fé passiva, mas uma fé ativa. E diante dessa fé ativa, nós vamos vencer todos os obstáculos. Eu creio. Vamos aprender com o Evangelho de Jesus numa visão ampla, na leitura desses 4 evangelhos, revelação da revelação? Passamos a apresentar os 4 evangelhos, revelação da revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Eis aqui a explicação, em espírito e em verdade, da parábola dos talentos, conforme a narrativa de Mateus, no capítulo 25, versículos 14 a 30, e da parábola das 10 minas, conforme a narrativa de Lucas, no capítulo 19, versículos 11 a 27, ambas contadas por Jesus, as quais, repetimos, salvo as variantes que já vos assinalamos, são idênticas no fundo e no sentido. O Senhor não exige, não reclama de cada um de vós, senão o que é justo, atentas às vossas capacidades e à vossa fraqueza humana. Mas quer que façais todos os esforços por progredir. Dentro de vós colocou o germen, desenvolvei-o. Não vos apegueis para adormecerdes na preguiça à desculpa que tendes menos faculdades do que vossos irmãos. Não alegueis que não sois aptos, que fostes deserdados, que o Senhor exige tanto das suas criaturas que jamais vos seria possível satisfazê-lo, que ao contrário, poderíeis desmerecer ainda mais se tentasseis esforços inúteis, que vos poderíeis transviar e atrair em maior escala o que chamais a sua cólera e que é apenas a sua justiça. Não vos apegueis a tais ideias. O Senhor é justo e equitativo,
Se é certo que não vos achais todos no mesmo ponto, se é certo que pareceis não ter todos o mesmo número de talentos, não menos certo é que podeis chegar pela vossa perseverança a merecer que maior quantia vos seja confiada. Todos partistes do mesmo ponto, todos ao mesmo ponto chegareis. Mas entre vós, uns há mais preguiçosos do que outros. A esses o Senhor tirará o talento que possuem. Quer dizer que, não podendo caminhar de par com os bons servos, eles serão transferidos para outros meios onde suas disposições lhes bastem. Estes outros meios, está claro, serão inferiores ao em que se encontravam. Doer-lhes-á então terem perdido a posição em que estavam, e mais rude será o trabalho que terão de executar para reconquistá-la. Jesus não pretendeu dar a entender que o Senhor, justo em tudo, faz que os servos ativos tirem proveito da falta de virtude e da atividade dos servos incapazes. Quis tão somente significar que os primeiros, por terem mais, andarão mais depressa e quinhão maior obterão das graças do Senhor. Falando ao terceiro servo, o mestre alude a esses espíritos malévolos que, para encobrirem suas próprias faltas, procuram atribuir faltas aos outros. Longe estava do pensamento do filho acusar o pai. A resposta que ele põe na boca do Senhor tem esta significação: pois que me julgas exigente e ríspido, capaz de colher onde não semeei, de exigir o que não dei, como pudeste adormecer sem nada tentar para me satisfazer? Não é evidente que devias, uma vez que te não consideravas bastante forte para por ti só o conseguires, buscar o amparo dos que pudessem ajudar-te? Eles te teriam levado ao ponto de me restituíres com juros o que te dei, isto é, de progredires. Os banqueiros, segundo o Espírito, são os que podiam desenvolver no terceiro servo o amor do progresso e, conseguintemente, segundo a letra, conseguir os juros que o Senhor exige do seu servo. Por banqueiros deveis entender, de acordo com o sentido oculto da parábola, os que podem auxiliar o progresso de seus irmãos na terra e no espaço, espíritos encarnados e espíritos errantes. Compreendei também essas mesmas palavras de Jesus do ponto de vista material, aplicável pelo que exprimiam e pelo exemplo que continham às inteligências da época. A lei de Moisés proibia os empréstimos a juros, assim como a escravidão. Era uma lei protetora dos hebreus contra os próprios hebreus. Dessa circunstância nasceram os abusos contra os estrangeiros. Por efeito de uma interpretação capciosa, entendia-se que a proibição só existia de hebreu para hebreu, mas não de hebreu para com o estrangeiro, e assim toda a exação considerada culposa quando praticada contra um hebreu era tida por justa se praticada contra um estrangeiro. Notai que aqui não se trata de banco do ponto de vista da vossa época, e sim de troca, transação, que permitia ao que recebia em depósito uma certa soma operar com ela, trocando-a por mercadorias quaisquer e partilhando dos lucros, mais ou menos igualmente com o dono dos fundos. Considerai os 1000 artifícios inventados pela cupidez para fraudar as leis. Atentai no que se passa em torno de vós
e compreendereis que houvesse quem recebesse fundos e sobre ele pagasse juros, ou que os fizesse render conforme as necessidades da época. Quanto às palavras constantes do versículo 29 do capítulo 25 de Mateus e versículo 26 do capítulo 19 de Lucas, que dizem: a todo aquele que tem, mais se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. São idênticas às de que Jesus já anteriormente usara na parábola do semeador. Recebestes acerca dessas palavras as explicações necessárias. Nada temos que acrescentar. Reportai-vos a elas. Claros são, pois, o sentido e o objetivo das parábolas dos talentos e das 10 minas. Estais em condições de lhes compreenderdes o sentido velado e profético, que é o seguinte: o pensamento de Jesus, ao propô-las, abrangia a época da sua missão terrena, seu regresso às regiões superiores após o sacrifício do Gólgota, a época preparatória da sua volta ao planeta terrestre, época que é a era nova do cristianismo do Cristo, a era do Espírito e a época mesmo dessa volta. Ele adverte os homens de que lhes cumpre, trabalhando com atividade, empregando esforços sérios e porfiados, prosseguir no desenvolvimento do seu progresso moral e intelectual. Adverte-os de que cada um tem e terá que prestar contas, que a cada um contas serão pedidas das faculdades que recebeu do Senhor, faculdades que todos podem e devem fazer que rendam, que todos podem e devem desenvolver, tendo para ajudá-los nisso os banqueiros, isto é, todos os que lhes podem auxiliar o progresso na terra e no espaço, e cujo amparo importa que busquem. Previne-os de que para o desempenho dessa tarefa têm eles, os homens, o tempo preciso, a expiação e a reencarnação, porquanto, como sabeis, o joio há de crescer ao lado do trigo, até que se verifique a regeneração, cuja hora e cujo dia ninguém sabe quando chegarão. Previne-os de que nessa época os espíritos que ainda se conservarem culpados ou rebeldes, preguiçosos e ignorantes, orgulhosos ou egoístas, incapazes ou indignos de participarem da regeneração, serão afastados da Terra e mandados para planetas inferiores. De que para esses, grandes serão a dor e os remorsos, longa a expiação e mais rude o labor pela reconquista da posição que perderam. Avisa-os de que os que houverem trabalhado pelo seu progresso, na medida de suas capacidades, serão de acordo com as obras que tenham praticado e, sobretudo, de acordo com a boa vontade de que hajam dado mostras, recompensados na classificação que se fará nesse período de regeneração e de purificação em vosso planeta depurado e regenerado. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Tudo é possível àquele que crê, disse Jesus. Só crê aquele que tem fé. Tem fé e vai fazer o que for preciso para ter aquilo que deseja. Aí tudo torna-se possível.
Os grandes vencedores, seja em qual área for da sua vida, só alcançaram a vitória porque exerceram a sua fé, independente de religião. Pois eu conheço muitos vencedores que são ateus, mas que têm uma fé invejável, uma fé impressionante. Então nós que acreditamos em Deus temos nós temos muito mais a demonstrar do que aquele que não tem fé e demonstram. Não tem crença em Deus e demonstram. Não é? Então olha, que o dia seja repleto de ação de fé na sua vida, tá certo? Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.